No dia 29 de abril de 1608, os sinos das igrejas tocaram por toda a cidade de Graz, no sul da Áustria. O som dos sinos ecoou pelas ruas, enquanto a notícia da morte de uma das mulheres mais importantes da corte dos Habsburgo se espalhava rapidamente. Essa mulher era Maria Ana da Baviera, viúva de Carlos II, arquiduque da Áustria, que também era seu tio. De muitas maneiras, sua vida parecia comum para uma mulher de sua posição, mas a família que ela formou e os fascinantes descendentes que deixou a tornariam uma das mulheres mais influentes da história europeia. Esta é a história da mãe fruto de endogamia da Europa do século XVII. Maria Ana da Baviera nasceu na cidade de Munique em 21 de março de 1551. Isso aconteceu bem no meio das guerras religiosas que estavam destruindo a Alemanha após a Reforma Protestante. O pai dela era Alberto V, o recém-empossado Duque da Baviera, já que seu pai, o Duque Guilherme IV, havia falecido apenas um ano antes. Guilherme foi duque por mais de 40 anos e garantiu que o catolicismo romano permanecesse como fé do povo do sul da Alemanha durante as guerras religiosas. A mãe de Maria Ana era Ana da Áustria. Ela era filha de Fernando I, o imperador do Sacro Império Romano Germânico de 1556 a 1564. Enquanto o imperador Carlos V, rei da Espanha, imperador do Sacro Império Romano Germânico e o homem mais poderoso da Europa, durante a primeira metade do século XVI, era tio de Ana. Assim, Maria Ana era descendente direta da casa bávara de Wittelbach e estava intimamente ligada tanto aos ramos austríaco quanto espanhol da poderosa Casa de Habsburgo, cujos governantes controlavam quase metade da Europa Ocidental e Central, além de um vasto império ultramarino nas Américas. Ao longo da história, as dinastias europeias mantiveram o poder por casamentos, ficando entrelaçadas, e os pais dela não foram exceção. Eles eram primos de segundo grau e até precisaram de uma dispensa papal antes do casamento, em 1546. Apesar disso, o casal teve 7 filhos, dos quais 5 sobreviveram até a idade adulta, um número notavelmente alto para o século XVI. Maria Ana era a 4ª criança do casal e a filha mais velha deles, e por isso sua educação foi cuidadosamente planejada. Em meados do século XVI, novas ideias sobre comportamento cortesão e educação, amplamente influenciadas pelo livro O Cortesão, de Baldassare Castiglione, haviam se espalhado pelas cortes europeias. A obra oferecia orientações detalhadas sobre etiqueta adequada, discurso e a educação ideal para membros da nobreza, incluindo jovens como Maria Ana, que cresciam em Munique. Seguindo esses ideais, ela recebeu uma educação refinada, cortesã, profundamente católica e disciplinada que a prepararia para um casamento politicamente vantajoso, fortalecendo a posição de sua família. Ela estudou idiomas como latim e italiano, além de música e dança. É até possível que ela tenha recebido instrução musical do renomado compositor flamengo Orlando de Lascelles, que passou grande parte do início de sua carreira na Itália antes de se estabelecer em Munique, por volta de 1558 na corte de seu pai. No entanto, nenhuma educação poderia prepará-la para o casamento incomum no qual ela logo entraria. Na Europa moderna, famílias reais e aristocráticas costumavam discutir alianças matrimoniais para seus filhos ainda muito jovens, às vezes na infância. Tudo se resumia a criar as melhores alianças familiares e diplomáticas. Mas, no caso de Maria Ana, isso não aconteceu, pelo menos não que saibamos. Talvez fosse só porque a situação política da Alemanha estava tão desordenada. Governantes como Alberto Sintzi evitavam prometer a mão da filha a filhos de senhores alemães, pois, ao oficializar o casamento 10 anos depois, poderiam descobrir que o noivo havia se tornado protestante. A religião havia complicado tudo. O casamento de Maria Ana só começou a ser formalmente discutido no final da década de 1560, quando ela já tinha quase 20 anos. Inicialmente, houve discussões para que ela se casasse com João Sigismundo Zapoia, o primeiro príncipe da Transilvânia, mas isso nunca se concretizou. No dia 22 de fevereiro de 1568, o irmão mais velho de Maria Ana, Guilherme V, o futuro duque da Baviera,
casou-se com Renata da Lorena em uma cerimônia grandiosa e elaborada em Munique. As celebrações duraram 18 dias e foi nesse momento que Maria Ana conheceu Carlos II, arquiduque da Áustria, pela primeira vez. Durante as festividades, disse que o arquiduque desenvolveu um forte afeto por ela. Ele era cerca de 10 anos mais velho que ela e também era seu tio, pois era o irmão mais novo da mãe de Maria Ana, a arquiduquesa Ana da Áustria. Hoje em dia, uma união tão próxima chocaria quase qualquer pessoa. No entanto, na Europa da Idade Moderna, as dinastias frequentemente se casavam dentro de suas próprias famílias. Casamentos entre primos eram comuns, e até mesmo um tio se casar com sua sobrinha, embora muito mais controverso, não era algo inédito. Por exemplo, apenas alguns anos antes, o rei Filipe II da Espanha se casou com sua própria sobrinha, Ana da Áustria. Portanto, não demorou muito para que as negociações entre Duque Alberto e Maximiliano II começassem. Maximiliano II era o irmão mais velho de Ana e Carlos, tendo sucedido seu pai, o imperador do Sacro Império Romano, Fernando I, em 1564 após sua morte. Ele era um governante estranho, cuja visão religiosa permanece incerta até hoje. Possivelmente era um protestante moderado, mas evitava demonstrar isso caso fosse verdade. Ele buscava paz nas terras alemãs do Sacro Império Romano e via a aliança matrimonial como meio eficaz para isso. O pai de Maria Ana, Alberto II, duque da Baviera, por outro lado, era um católico fervoroso, que esperava que a união fortalecesse os laços com a Casa de Habsburgo e reforçasse a causa católica dentro de seus territórios. Com os interesses políticos e dinásticos alinhados, o casamento foi aprovado, mas ainda restava um obstáculo em seu caminho. Como eram tio e sobrinha, sua união estava entre os graus de parentesco proibidos pela Igreja e era considerada incestuosa pelo direito canônico. Por isso, eles precisavam de uma dispensa papal especial para se casar. Dada a imensa influência da Casa de Habsburgo, obter essa permissão não foi um grande obstáculo, e uma vez concedida pelo Papa Pio V, o casal ficou livre para se casar. E assim, em 26 de agosto de 1571, Maria Ana, de 20 anos, casou-se com seu tio, o arquiduque Carlos II, de 30 anos, governante da Áustria Interior, as terras dos Habsburgo centradas na Estíria. Grandes celebrações ocorreram em Viena para marcar a ocasião. Logo depois, em 10 de setembro de 1571, os recém-casados fizeram sua entrada cerimonial em Graz, onde 7 dias de festas luxuosas celebraram sua chegada. Os recém-casados iriam morar em Graz. Embora os Habsburgos austríacos teoricamente governassem de Viena, o ramo júnior da família, que controlava a Áustria Interior e a Estíria, mantinha corte própria em Graz. Esta era uma capital regional semimilitar. Os turcos otomanos conquistaram a maior parte dos Balcãs entre os séculos XV e início do XVI. Quando Maria Ana chegou como arquiduquesa da Áustria Interior, a cidade se concentrava em uma grande fortaleza na colina Schlossberg. Para uma mulher que havia crescido na tranquilidade da corte de seu pai em Munique, deve ter sido um choque cultural encontrar-se vivendo nesta fronteira militar, em uma cidade cheia de mercenários e soldados. Aqui, Maria Ana frequentemente presidia as atividades cotidianas da corte e exercia influência política significativa, especialmente enquanto seu marido liderava campanhas militares ao sul. Essa realidade de fronteira se refletia na própria fundação de Karlovac, na atual Croácia, uma cidade-fortaleza estabelecida e nomeada em homenagem ao seu marido, para defender a Áustria Interior contra o avanço dos turcos otomanos. Além disso, enquanto Carlos II estava ausente em campanhas, Maria Ana tornou-se uma patrona dedicada da Igreja, apoiando os jesuítas e incentivando a música e a vida religiosa dentro da corte. Profundamente piedosa, ela também participou de várias peregrinações e promoveu ativamente a Contra-Reforma por toda a Estíria. A arquiduquesa, apaixonada por viagens, acompanhava frequentemente o marido em suas viagens e missões diplomáticas, chegando a visitar cortes distantes como Polônia, Espanha e Transilvânia. Apesar das viagens e obrigações religiosas e políticas, acima de tudo um papel definiu sua vida e garantiu seu lugar na história europeia: a maternidade.
pois Maria Ana passaria grande parte de seu casamento grávida e, como veremos em breve, deu à luz filhos que moldariam as dinastias reinantes da Europa. Como muitas mulheres da realeza e da aristocracia da época, o valor de Maria Ana era medido por sua capacidade de ter filhos. A mortalidade infantil seguia alta, e doenças como a varíola ainda tiravam muitas vidas na adolescência e início da idade adulta. Para que uma dinastia real sobrevivesse, muitas vezes se acreditava que eram necessários pelo menos 5 ou 6 filhos ao longo do tempo para garantir a continuidade da linhagem familiar. Nesse sentido, Maria Ana certamente não decepcionou. Desde que se casou com Carlos em 1571, ela esteve quase constantemente grávida. Ao longo de apenas 18 anos, o casal teve 15 filhos. Ainda mais notável foi quantos sobreviveram. 12 de seus filhos sobreviveram à infância, um número excepcionalmente alto para o século XVI. E, considerando que o casamento em si uniu tio e sobrinha, uma união dinástica próxima e profundamente endogâmica, típica da poderosa Casa de Habsburgo, a sobrevivência e a relativa saúde de tantos de seus descendentes foi nada menos que extraordinária. Maria Ana criou sua grande família com muita dedicação, embora também com considerável rigor. Religiosa como o marido, ela acompanhava de perto a educação dos filhos. Ao mesmo tempo, ela compartilhava muitas das paixões aristocráticas de sua época, demonstrando apreço pelo luxo da corte e pela caça. À medida que seus filhos cresciam, ela também desempenhou um papel importante ao planejar o futuro deles, casando cuidadosamente várias de suas filhas com poderosas dinastias europeias em alianças politicamente astutas. O que torna isso particularmente marcante é que muitos desses filhos viriam a ocupar algumas das posições mais influentes da Europa do século XVII. Através deles, a linhagem de Maria Ana se espalhou pelo continente, fortalecendo o alcance da poderosa Casa de Habsburgo. De várias formas, ela se tornou o que historiadores chamam de mãe da Europa do século XVII. Não há tempo para examinar todos os filhos dela, mas vamos analisar alguns dos mais proeminentes. A filha mais velha sobrevivente de Maria Ana e Carlos chamava-se Ana, nascida em 1573. Em 1592, ela se casou com o rei Sigismundo III da Casa de Vasa, a família real polonesa. Embora o casamento tenha sido curto, pois ela morreu prematuramente em Varsóvia em 1598, foi tempo suficiente para que ela desse à luz Władysław IV, que governou a Polônia entre 1632 e 1648. Assim, Maria Ana foi ancestral de alguns dos reis da Polônia e dos grão-duques da Lituânia. A segunda filha mais velha de Maria Ana, Maria Cristina, nasceu em 1574 e se casou com Sigismundo Báthory, o príncipe da Transilvânia, em 1595. Porém, o casamento foi desastroso. O casamento foi infeliz, não gerou filhos e acabou sendo anulado após apenas alguns anos. O filho mais importante de Maria Ana foi seu primogênito sobrevivente, Fernando. Em 1619, após a extinção do ramo mais antigo dos Habsburgos austríacos, ele assumiu o título de Arquiduque da Áustria e tornou-se imperador do Sacro Império Romano. Fernando III, filho de Fernando, assumiu o governo das terras dos Habsburgos e foi imperador do Sacro Império Romano. Por meio dessa linhagem, os descendentes de Maria Ana continuaram a desempenhar um papel central na política europeia por séculos. De fato, os governantes da Áustria até o fim da monarquia dos Habsburgos, em 1918, traçavam sua linhagem até ela através do ramo da família de Fernando. Outra filha de Maria Ana, Margarida da Áustria, casou-se com o rei Filipe III da Espanha em 1599. Através desse casamento, Maria Ana foi avó do rei Filipe IV da Espanha, que governou o reino até 1665 e, claro, ela foi bisavó do último rei Habsburgo da Espanha, Carlos II. Uma das filhas de Margarida também se casaria com o rei Luís XIII da França em 1615, e assim, o rei Luís XIV da França, o monarca absolutista, que governou a França entre 1643 e 1715, era bisneto de Maria Ana. A lista segue de forma quase inacreditável. Maria Madalena, a filha mais nova de Maria Ana e Carlos,
nascida em 1589. Casou-se com Cosme II, grão-duque da Toscana, na Itália, e assim estabeleceu uma reivindicação dos Habsburgo sobre essa parte da Itália que persistiria até o século XIX. Outra filha, Constança, casou-se com o rei Sigismundo III da Polônia, 7 anos depois que sua própria irmã o deixou viúvo. Mesmo aqueles filhos de Maria Ana que não se casaram com a realeza tiveram vidas notáveis. O arquiduque Maximiliano Ernesto, por exemplo, nascido em 1583, juntou-se à antiga Ordem dos Cavaleiros Teutônicos e tornou-se um notável comandante militar na fronteira sul, na guerra contra os turcos. O marido de Maria Ana morreu em 1590, aos 50 anos de idade. A família já havia causado uma grande impressão em Graz naquela época. Por exemplo, foram Maria Ana e Carlos que patrocinaram a fundação da Universidade de Graz, na cidade, em 1585. Ela ainda funciona como a segunda universidade mais antiga e a mais prestigiosa da Áustria atualmente, 4 séculos e meio depois. Após a morte de Carlos em 1590, seu filho mais velho, futuro imperador Fernando II tornou-se chefe do ramo júnior da família e governou a Áustria interior desde Graz. Sua mãe continuou a aconselhá-lo e influenciá-lo por anos. É difícil entender o início da Guerra dos 30 Anos em 1618 sem considerar a poderosa influência religiosa que Maria Ana exerceu sobre seu filho. Determinado a restaurar a dominação católica dentro do Sacro Império Romano, Fernando adotou políticas que refletiam a fé intransigente de sua mãe e apoiou a contra-reforma católica em seus domínios. Mesmo antes de se tornar o principal governante dos Habsburgo, Fernando já era uma figura política importante. Durante os conturbados anos finais do reinado de Rodolfo II, imperador do Sacro Império Romano, cuja saúde mental deteriorada enfraqueceu a autoridade imperial, uma amarga disputa pelo poder ocorreu na dinastia, culminando no governo de Matias, irmão de Rodolfo e imperador do Sacro Império Romano. A instabilidade desses conflitos contribuiu para as tensões políticas que culminaram na Guerra dos 30 Anos. Maria Ana já teria partido bem antes disso. Nos últimos anos, enquanto seus filhos cresciam, se casavam e se mudavam para cidades como Madrid, Varsóvia e Florença, Maria Ana manteve sua fé religiosa, doou aos pobres e cuidou de mulheres doentes e grávidas. Ela se afastou da corte e se retirou ao convento das Clarissas em Graz, onde passou grande parte do resto da vida em oração e contemplação. Ela morreu lá em 29 de abril de 1608, aos 57 anos de idade. Ela foi enterrada no convento, mas depois transferida para o mausoléu dos Habsburgo. Ao longo do século seguinte, seus netos e bisnetos governariam reinos e estados, a partir de capitais como Viena, Madrid, Paris, Varsóvia e Toscana. Através deles, seu sangue se espalhou pelas casas reinantes da Europa, e assim ela se tornou a mãe da Europa do século XVII. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Maria Ana da Baviera, espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários, e se tiverem sugestões também deixem aí embaixo nos comentários. Se quiserem mais vídeos sobre realeza ou temas similares, avisem para que eu pesquise mais. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo episódio de Vidas Esquecidas. Obrigado!